Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Assim diz a palavra de Deus. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, pedindo que o Teu Santo Espírito ministre a Tua palavra aos nossos corações, que possamos aprender mais de Ti por meio da reflexão sobre esta passagem e que possamos a cada dia ser pessoas melhores. Nós Te pedimos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Há um certo tempo, a imprensa noticiou que mulheres palestinas e israelenses se uniram às margens do Mar Morto para fazer uma manifestação pela paz. Mulheres pertencentes a nações nutridas politicamente ao longo dos séculos por uma certa cultura de rivalidade. Sabemos o quanto o Oriente Próximo e o Oriente Médio tem sido palco de violências sem fim, soldados matando uns aos outros, e estas mães se uniram. Mulheres israelenses e palestinas, todas elas mães, se uniram às margens do Mar Morto para clamarem pela paz e pela harmonia entre os povos. Infelizmente, milhares de jovens judeus, de jovens palestinos, e também sabemos jovens hoje ucranianos, jovens russos, morrendo por causa da violência, por causa de uma cultura de ódio que tem sido alimentada politicamente entre as diversas nações. Ontem eu li que a indústria bélica está faturando muito dinheiro com essa guerra
da Ucrânia e da Rússia. Sempre há, lamentavelmente, interesses econômicos por trás da política da guerra, da política do ódio. Mas estas mães, superando qualquer tipo de desavença política, essas mães pertencentes a povos tradicionalmente inimigos, elas se juntaram para transmitir uma mensagem ao mundo. A mensagem de que o amor de uma mãe por um filho, por uma filha, não tem limites. O amor que uma mãe sente pelos filhos ultrapassa qualquer tipo de fronteira geográfica, fronteira ideológica, ultrapassa qualquer tipo de limite imposto por questões políticas, questões filosóficas, questões raciais, questões étnicas. O amor que uma mãe sente pelos filhos ultrapassa qualquer tipo de obstáculo que nós possamos imaginar. E diante do mundo, diante de um mundo naufragado no caos do ódio, da desarmonia, diante de um mundo onde a cultura é individualista, essas mães estavam de mãos dadas, nos ensinando a lição de que a vida é o dom mais precioso que o Criador pôde transmitir a este universo. E ninguém melhor do que pessoas que foram selecionadas por Deus para exercer esse papel de geradoras da vida. E esse papel cabe às mulheres, com todo respeito aos homens. Nós não podemos gerar vidas. As mulheres podem. Elas receberam esse dom da natureza de poder continuar a vida biológica aqui na Terra. Claro que elas fazem isso com a nossa ajuda, nós temos uma participação, mas são elas que têm esse papel de carregar 9 meses em seu ventre o futuro filho, a futura filha que vai nascer e vai continuar a existência humana. Como diz um ditado, mãe é aquela que carrega o seu filho 9 meses no ventre, 2 anos no colo e o resto da vida no coração. E você que é mãe, você sabe exatamente que isso é uma realidade na sua vida. O filho pode ter 30 anos, pode ter 50 anos, pode ter 60 anos ou mais. A mãe, se estiver viva, ela continua vendo aquele adulto como seu filho e como uma pessoa que precisa dela. Então, essas mães judias e palestinas, e as mães de todas as nações, de todas as culturas, nos ensinam diariamente a importância de darmos valor à vida. Vida e violência não combinam. A violência é uma afronta ao nosso Criador. A violência é nós negarmos, na prática, a existência de Deus em nossas vidas. E as mães estão aí para nos lembrar de que a vida é um dom precioso pelo qual vale a pena, sim, nós sempre batalharmos para que as pessoas possam desfrutar de vida e de uma vida de alta qualidade. Essa tem que ser
a nossa prioridade. A história tem sido marcada, infelizmente, por muitas guerras, por atrocidades, e eu acredito que se mães, mulheres em geral, porque toda mulher, mesmo que não seja mãe, tem um instinto feminino, tem um instinto materno dentro de si. Aliás, o Dia das Mães não se limita àquelas mães que tiveram o privilégio de se tornarem mães biológicas. Mas no Dia das Mães nós celebramos, de certa maneira, o dom da vida. Então, todas as mulheres, e mesmo aquelas pessoas que não são mulheres, mas que de alguma maneira exercem esse papel cultural e tradicionalmente atribuído às mulheres de criar seus filhos, de dar a eles amor, compaixão, hoje esse dia se estende a todas essas pessoas. E eu acredito que se mais mulheres, especialmente mulheres que têm esse instinto materno arraigado dentro delas, ocupassem posições de liderança nas mais diferentes áreas da sociedade, o nosso mundo seria muito mais civilizado e evoluído. Falta, sim, mulher na política, falta, sim, mulher exercendo cargos de liderança nas empresas, nas igrejas. Nós precisamos de mais mães à frente das nossas questões políticas, empresariais, na frente das indústrias. Eu tenho convicção de que, é uma afirmação um pouco radical que eu vou fazer, mas eu tenho convicção de que se o presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, o presidente de outras nações fossem mães, eu duvido que essas nações teriam entrado em guerra. Duvido. Porque uma mãe, quando está na política, antes de estar na política, ela é mãe. Ela pensa nos seus filhos que podem ser mortos na guerra. E não apenas nos seus filhos, ela pensa nos filhos até do povo da nação inimiga. Eu imagino que uma mãe que estivesse na liderança de um país importante ligaria para o país rival, que também seria a mãe, e diria: escuta, nossos filhos vão estar nessa guerra. Você acha que realmente a guerra é a melhor opção? A outra ia responder: isso é coisa de louco, claro que não. Está faltando mulher, está faltando mãe à frente da política. E enquanto nós vivermos uma cultura patriarcal, masculinizada na política, nós estamos fadados ao desequilíbrio, nós estamos fadados a vivermos a violência em nosso dia a dia. Então, uma das minhas propostas, eu não sou candidato a nada, é que nós batalhemos por mais mulheres na política, por mais mulheres à frente dos vários aspectos da vida na sociedade, e eu acredito que se mais mães estiverem presentes à frente dos cargos de liderança da nossa sociedade, a tendência é que as coisas sejam melhores. Mulher é mais esperta mesmo. Eu acho que falta um pouco do feeling feminino na política. E na área teológica, então, nem se fala. E aqui eu compartilho um pensamento meu, sem querer ser herético, mas compartilho aqui um pensamento meu com vocês e com meus queridos colegas pastores, o pastor Arão, o pastor Ismael, que estão aqui.
essa visão teológica de um Deus excessivamente masculinizado, de um Deus que só é chamado de Pai, é Pai aqui, é Pai ali, Pai nosso, ok, não está errado. O problema é o desequilíbrio, porque Deus é mãe, e Ele é chamado de mãe também na Bíblia pelo profeta Isaías. Mas nós não temos o hábito de olhar para Deus como uma mãe. Nós olhamos para Deus ao longo de toda a nossa cultura cristã e de nossa cultura teológica, nós olhamos para Deus só como Pai. E por isso nós temos uma visão totalmente distorcida de Deus. E isso se manifesta na teologia por uma visão de um Deus excessivamente legalista, um Deus que cobra, um Deus que pune, um Deus que exige, um Deus que muitas vezes parece violento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, não nos esqueçamos de que, embora a Bíblia seja inspirada por Deus, ela foi escrita por pessoas de carne e osso, foi escrita por autores humanos, que, de certa maneira, refletiam a cultura da época em que viveram, refletiam a cultura do ambiente social, cultural, político em que eles estavam inseridos. Então, quando nós lemos alguns textos do Antigo Testamento e vemos atos de violência sendo atribuídos a Deus, não é que Deus seja violento, mas essa é a visão cultural patriarcal da sociedade da época. É importantíssimo nós incorporarmos um elemento feminino também na nossa imagem de Deus. É importante nós incorporarmos o elemento materno na imagem de Deus, o elemento que tornará a imagem de Deus mais compassiva. Transformaremos uma imagem de Deus que é excessivamente violenta, masculina, cheia de testosterona na nossa mente, em um Deus mais gentil, em um Deus mais dócil, em um Deus mais compassivo, em um Deus mais acolhedor. E é por isso que é importante nós, quando celebramos o Dia das Mães, muito mais do que apenas parabenizarmos as mães pelo seu dia, é nos conscientizarmos de que nós temos um Deus que é mãe. Que é mãe. Você teria coragem, é um ato de bravura teológica, você, quando orar, Pai Nosso que estás nos céus, você teria coragem de substituir Pai Nosso por Mãe Nossa que estás nos céus? Estou me referindo a Deus, hein? Você teria coragem de fazer isso? Você acha que isso é um erro teológico? Ao invés de dizer Pai Nosso que estás nos céus, orar Mãe Nossa que estás nos céus? A gente tem uma enorme dificuldade de falar assim. Mas não é porque a Bíblia seja contra, é porque isso está tão enraizado na nossa estrutura psicológica, na nossa personalidade, de que Deus é homem, que nós temos muita dificuldade, muita resistência em olhar para Deus como se fosse uma mãe. E lembre-se de que Deus é espírito. Deus não é biologicamente nem homem nem mulher, ele é espírito. Quando nós chamamos Deus de Pai, isso é simplesmente uma metáfora
metáfora linguística, cultural, porque o pai, ao longo dos séculos, principalmente nas sociedades antigas, o pai era o grande provedor. O pai era o líder da família, era o pai que saía à caça, era o pai que providenciava o alimento, era o pai que zelava pela segurança da família, e por isso se convencionou chamar Deus de pai. Mas nós não deveríamos ter dificuldade alguma de chamar Deus de mãe. Deus é mãe também. E eu ficaria muito feliz como pastor se hoje você saísse daqui olhando para Deus como sua mãe. Olha, isso vai enriquecer em muito a sua vida espiritual. Especialmente nos casos de crianças que não podem ouvir falar na figura paterna. Quantas crianças, infelizmente, foram abusadas? Quantas pessoas foram violentadas por pessoas do sexo masculino e, por isso, têm uma enorme dificuldade de aceitar o amor de Deus? Então, especialmente para essas pessoas, é importante essa mensagem de que Deus é mãe também. Ele é pai, perfeito pai, e ele é mãe, perfeita mãe. E esse texto que nós lemos do Evangelho de Lucas nos mostra o vínculo que Maria tinha com seu filho Jesus. O vínculo que nos mostra a ligação de uma mãe com o seu filho. E nós podemos aprender muito com o exemplo de Maria. O exemplo de Maria aqui nos mostra 3 lições básicas sobre o amor de uma mãe pelo seu filho, pela sua filha. O primeiro fato que nós podemos aprender é que a mãe busca os seus filhos onde eles estiverem. A história aqui descrita por Lucas diz que os pais levaram Jesus para Jerusalém, para a festa anual da Páscoa, quando Jesus já tinha atingido os 12 anos de idade. E lá na festa, Jesus se empolgou, começou a bater um papo com os mestres, com os sacerdotes da época. Os sacerdotes ficaram pasmos com um menino de 12 anos que tinha um conhecimento tremendo da palavra de Deus. Eles deviam estar olhando um para o outro, mas ele foi aluno de quem? Eu não fui professor dele, você foi não. Você foi professor dele não. Onde ele aprendeu tudo isso? Jesus se empolgou, começou a conversar com os professores, com os sacerdotes, e os pais, terminou a festa, foram embora. E já estavam a um dia de distância de Jerusalém. Aí o José olhou para Maria, pô, mas está tão tranquilo aqui que está faltando alguma coisa, que está faltando alguma coisa. Acho que é o nosso filho, cadê ele? Esqueceram de mim 3. Maria olhou para José, e agora? Vamos voltar para Jerusalém correndo. Uma mãe procura o seu filho onde ele estiver. E se nós quisermos entender o amor que Deus sente pelos seus filhos, basta olhar o exemplo de Maria, basta ver o exemplo de qualquer mãe. Qualquer mãe, se o filho não estiver onde ela imagina, ela para tudo o que está fazendo, para tudo, e vai atrás dele, vai atrás dela, para tudo. Por quê? O filho é a prioridade. E o amor de uma mãe é o que nós temos de mais próximo com o amor de Deus pelas suas criaturas.
a prioridade número 1 de Deus somos nós. Somos nós. E aí Jesus, para mostrar que Deus é mãe também, Jesus uma vez ensinou a parábola da ovelha perdida. Então Jesus fala o seguinte, olha, era uma vez um pastor, tinha 100 ovelhas, e uma delas se desviou. Uma delas se perdeu. O que fez o pastor? Parou de fazer tudo o que ele estava fazendo, deixou as 99 de lado e foi atrás da ovelha perdida. Enquanto ele não encontrou a ovelha perdida, esse pastor não descansou. E quando ele encontrou a ovelha perdida, disse Jesus, o coração dele estava muito mais feliz do que a felicidade dele de ter aquelas outras 99 ovelhas seguras. Assim é uma mãe. Enquanto ela tiver um filho, uma filha desgarrado ou desgarrada, ela não vai sossegar o seu coração. Ela vai fazer de tudo para achar esse filho e para restaurar esse filho. Enquanto ela não trouxer esse filho de volta ao seu convívio, ela não vai sossegar. E a graça de Deus é assim. Deus não sossega enquanto tiver uma ovelha desgarrada. Deus faz de tudo e mais um pouco para trazer os seus filhos e filhas para perto dele. Um dia, eu sei que isso é uma questão teológica muito complexa, não vou entrar em detalhes, mas um dia toda a humanidade estará louvando a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Confessar no grego é falar com ação de graças, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o amor materno de Deus, o amor que não esquece dos seus filhos. Em segundo lugar, o exemplo de Maria nos ensina que a mãe se dedica ao máximo pelos seus filhos. Maria chegou para Jesus e disse, filho, por que você fez isso com a gente? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. Gente, eu imagino como deve ter sido a vida de Maria. Você já se colocou no lugar de Maria? Se você acha que a sua vida como mãe é difícil, imagina a vida de Maria. Ela vai dar uma bronca em Jesus, porque Jesus foi menino, foi ser humano como você e eu, apesar de ser sem pecado. Jesus deve ter passado pelas fases do desenvolvimento infantil, como todos nós, deve ter passado por aquela fase chata do não quero, não vou fazer. Ele era humano, ele não era robô. Imagina Maria discutindo com Jesus, querendo dar bronca em Jesus, e aí ela se lembrava, puxa, mas ele é o Filho de Deus. Estou dando bronca em Deus. Já imaginou como deve ter ficado a cabeça dela? Imagina Maria nos dias de hoje. Se Maria estivesse nos dias de hoje cuidando de Jesus. Jesus, eu mandei aquela mensagem, você não me respondeu no WhatsApp da família. E Jesus respondendo, mãe, mas você sabe, eu estava no deserto, não pega lá. E Maria, não, filho, mas não é possível, o seu primo João mora no deserto, ele responde todas as mensagens da tia Isa, do tio Zaque. Mãe, eu já expliquei para a senhora, a operadora deles é muito mais cara, é melhor, a gente não tem dinheiro para pagar essa operadora. Ela deve ter tido momentos assim com Jesus,
Porque ele era um menino normal. Imagina a cabeça dela sabendo que ele era Deus na pessoa humana, em forma humana, e tendo que dar educação e pondo limites em Deus. Imagina Maria falando para Jesus: quem você pensa que é? E ele tendo que responder: eu sou Deus, eu sou filho de Deus. Imagina Jesus e Maria numa sessão de terapia de família. A Maria reclamando para o terapeuta: a avó faz tudo o que ele pede. Eu tento colocar limites, mas a avó mima o menino. E o terapeuta perguntando para a avó: mas por que a senhora faz tudo o que ele pede? Porque ele é Deus. Deve ter sido difícil para a cabeça de Maria. Mas mesmo assim, como mãe, ela se dedicou ao máximo para cuidar do seu filho. E mãe é assim. A mãe pode estar exausta. Mãe pode estar doente. Ela sempre cuida da melhor maneira possível dos seus filhos. Mãe não conhece limites, nem para a exaustão física. Eu me lembro, uma vez eu atendi uma mãe, e ela estava fazendo tratamento para câncer. E ela, provavelmente, pelo estado geral dela, ela estava tão emagrecida, eu acredito que essa mãe não teria muitos anos de vida. Provavelmente, a não ser que ocorresse uma reviravolta no quadro clínico, ela ia falecer em breve. Em momento algum, ela reclamou para mim da sua condição de saúde. Ela só se preocupava com a saúde do seu filho, que era uma criança, um bebezinho, na verdade. Isso é ser mãe. A mãe não olha para ela, ela olha para o seu filho. E hoje a gente sabe pela psicologia que parte da consciência que uma criança tem de si mesma, da noção que ela tem de quem eu sou, se dá pelo primeiro contato com os olhos da mãe. Inclusive, um grande psicanalista britânico disse que os olhos da mãe são o espelho que a criança tem para saber quem ela é. A maneira como a mãe dirige o seu olhar para o filho, para a filha, diz para o filho e para a filha se ela merece ou não viver. O olhar que a criança tem da sua mãe, da expressão dos olhos da sua mãe, é a primeira mensagem que a criança recebe. Se eu sou bem-vinda a esse mundo, ou se eu não sou bem-vinda a esse mundo. É uma grande responsabilidade. É dom de Deus. A forma como a mãe pega a criança no colo, como ela amamenta essa criança, se ela não tem condições de amamentar, como ela dá o leite para essa criança. Ela não precisa falar nada, mas o seu comportamento, a sua atitude, a forma de acolher o bebê, de pegar a criança, transmite à criança a mensagem de quem ela é. E essa criança, então, da maneira como ela é acolhida e recebida pela mãe, que é o primeiro contato dela, vai dizer para ela mesma: eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa que merece viver. Isso é a mãe que transmite nos primeiros minutos de vida da criança. E essas mensagens vão continuando ao longo do desenvolvimento infantil. É claro que a mãe muitas vezes vai perder a paciência. Mãe não é perfeita, pai não é perfeito. Mas a criança vai aprendendo depois, com o passar do tempo, que os seus pais também são de carne e osso, não são
heróis divinos. Esse contato da criança com a realidade e até com as limitações dos pais é fundamental para o desenvolvimento da personalidade dos filhos. Mas os filhos aprendem com a mãe. Desculpem, pais, hoje não é dia de vocês. Mas as crianças aprendem com as mães a mensagem mais importante da vida, que é: eu faço a diferença aqui. Eu mereço viver. Eu sou importante, sim. Eu vim para mostrar quem eu sou. Essas mensagens é você, mãe, e só você, e mais ninguém, que transmite para o seu filho. É dom de Deus. E, finalmente, a gente aprende com Maria que a mãe guarda no seu coração a história do seu filho, da sua filha. Vejam que Maria, depois de conversar com Jesus, a Bíblia diz assim: sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Você que é mãe, você sabe disso. Você tem aquelas histórias do seu filho, da sua filha, que você gosta de contar para as outras pessoas. E nessas histórias você tempera com o seu carinho, com o seu amor, com o seu senso de humor. Essas histórias que você guarda no coração dos seus filhos fazem parte até de quem você é. Fazem parte da sua personalidade, fazem parte da sua identidade. O filho guarda no coração a história dos seus pais, e os pais, especialmente a mãe, guarda no coração, de uma forma muito especial, a história dos seus filhos. E Deus é assim com você e comigo, porque Deus é mãe. E Deus, mãe, guarda no seu coração a sua história. Você faz parte da história que Deus guarda no seu coração materno. Você faz parte da vida de Deus. Deus olhou para você no momento em que você nasceu, e Ele quis já transmitir para você essa ideia, por meio da sua mãe, que você é muito importante. E eu gosto de um ditado judaico que diz assim, embora ele não seja muito correto teologicamente, mas é um ditado engraçado e que traz uma grande verdade. O ditado judaico diz assim: Deus não pode estar presente em todas as partes, então Ele deixou as mães. As mães são Deus falando para os seus filhos: olha, vocês são nota 10. Por mais que vocês errem, eu nunca vou deixar de amar vocês. Feliz Dia das Mães, que Deus as abençoe ricamente, que vocês possam contar sempre com esse dom da graça divina, que é o dom de ser mãe. Parabéns a todas vocês.